Neto, meu time não bate metas já há algum tempo. O que eu faço quando o time não bate metas? Quais são as ações que eu posso fazer para recuperar isso? Tem salvação? Não tem? O que fazer, Neto, quando a meta não é atingida? Esse é o tema do vídeo de hoje, a partir de agora. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o canal do Vendas Pro e hoje eu vou falar de meta. Mas antes de falar de meta, eu vou te dar uma meta aqui simples, que você vai bater em 1 segundo, que é dar um curtir aqui no vídeo para ajudar a gente a crescer o canal e bater as nossas metas pessoais aqui de crescimento do canal. Então, sem mais delongas, só te pedir isso, vai lá, bate a meta e vem comigo que nós vamos falar de meta a partir de agora. Seguinte, quando o time não bate meta, eu começo o questionamento por 3 perguntas aqui que eu vou te passar. Quais são essas 3 perguntas aqui que você vai se fazer? Você vai refletir ali como líder ou como vendedor. Você não está batendo sua meta? Quais são as perguntas que eu faço? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: qual que é o período que não foi alcançado a meta? Então assim, eu tô falando de 1 mês eu não bati meta, eu tô falando de 3 meses eu não bati meta, 6 meses ou 1 ano. Isso é importante, porque tem muito aquele lance de não bati meta, 1 mês é terra arrasada. Nem sempre. Pode ser? Pode, mas nem sempre. Agora, 6 meses sem bater meta, as chances de ter algum problema é muito maior do que se for só 1 mês. Então não é o mesmo peso, as mesmas medidas que você vai tomar se você está falando de 1 mês, de 1 trimestre ou de 1 semestre. Então é muito bom você ver o histórico. E aí dentro disso que eu me pergunto qual o período que a gente não bate meta, eu vejo também uma análise de percentual alcançado. Porque o que acontece? Às vezes no ano passado a sua meta, vamos supor que a sua meta era 100 mil reais de venda por mês, ok? E aí esse ano passou para 200, por uma série de motivos passou para 200, ok? De um ano para o outro você dobrou a meta. Beleza? Beleza. E aí agora no mês passado você fez 150 mil. Você ficou 50 mil abaixo da meta, mas você ficou 50 mil acima do que era a meta do ano passado. Alguma coisa aconteceu nesse contexto que justifique esse aumento de meta? Ou aumentou o volume de leads, aumentou o ticket, melhorou o cenário econômico? O que foi que aconteceu para ter essa análise? Neto, deveríamos estar fazendo 200 mil. Não estamos, então qual foi o percentual alcançado? Esse percentual alcançado, ele está crescendo, ou seja, eu não estou batendo meta, eu não estou conseguindo chegar nos 200, mas no mês passado eu cheguei em 180, no mês retrasado eu estava em 160 e no mês retrasado eu estava em 150, ou seja, você está vindo numa crescente, não bateu ainda, mas você está vindo numa crescente, isso é um bom indicador. Então nem sempre o fato de não bater meta, você tem que atuar como se, nossa, está tudo perdido. Calma, você está em crescente, essa análise é muito importante que seja feita. Outro ponto, como gestor, aí é uma análise de gestor, que é, não batemos a meta total, mas alguém bateu individualmente? Porque é importante. De repente, uma pessoa bateu, 2 pessoas, 3, e aí você tem um time pequeno e as outras 2 ou 3 não entregaram nem 50% da meta, aí na soma total você não conseguiu entregar, mas você teve metade do time entregando, então me parece muito mais um problema mais individual nesse cenário que eu te coloquei, do que um problema de grupo. Então é importante também a análise individual de quem bateu e quem não bateu. Agora, se ninguém bateu, se todo mundo ficou longe, é um indicativo se tudo estiver sendo feito corretamente, que é o ponto aqui que eu vou trazer sobre quais são as providências que você toma, que a meta está descalibrada. A segunda pergunta ali, depois de eu ver qual o percentual que a gente alcançou, tal, eu vou ver a individual. E a terceira pergunta que você deve se fazer, que é uma pergunta mais, em vez de ser quantitativa, que foi até agora, é qualitativa, que é, o seu time entende o porquê da meta? Porque isso às vezes é muito negligenciado em gestão comercial, mas o time, quando entende o porquê da meta, o que ele está construindo, o que tem por trás daquilo além de faturamento, é uma outra conexão dele com a própria meta. Então a meta em si, ela tem que estar visual, todo mundo tem que perseguir, só que o porquê dela foi criada, o porquê ela está sendo dada para eles é tão importante quanto a meta literal de volume. Então é muito importante você reforçar o porquê daquilo com o seu time, porque em determinados momentos, se ele achar que é só número por número e não entender o significado, como isso impacta a operação, como isso impacta o mercado, por que eles estão naquele desafio, eles podem também desengajar do processo. Agora, feitas essas perguntas, como que eu atuo
atuo? Como que eu tenho como líder, ou você como vendedor, ou você como líder aí que está me ouvindo, como que são as minhas consequências disso, as minhas ações com o time em relação a isso? O primeiro ponto, que aí é meu perfil de liderança, não quer dizer se é certo ou errado, é o meu perfil, eu não gosto de, num cenário desfavorável, tirar ainda mais a confiança do vendedor. E como é tirar essa confiança? Quando você pressiona muito o cara de uma forma onde ele se sinta somente um número. Eu gosto, na verdade, do método onde... Cara, tá difícil, mas você está aqui exatamente porque eu confio em você para essa missão. Do tipo... E fulano, você acha que você quer mesmo? Tal, e começar a ter um conflito com ele ali para mexer com o ego dele. E algumas pessoas funciona bem. Por incrível que pareça, algumas pessoas ali, o vendedor, se você mexe no ego dele ali e tal, ele reage. Só que eu acho que essa reação, ela é uma reação muito mais... Ela é reativa ali, ela não é muito perene. E eu gosto de passar confiança. Então eu gosto de sentar com cada um, entender os motivos, mas deixar claro que eu confio neles. Confio neles para aquela missão e que eles são capazes daquilo. De forma não vaga, de não forma um discurso motivacional, mas trazendo elementos, informações e argumentos que eles já fizeram aquilo. Então eu não lembro que eu cobrar de algum vendedor meu fazer algo que ele nunca fez, ou que ele nunca mostrou capacidade de fazer. Pode ser que em algum momento você vai levar ele para um próximo nível que ele ainda não atingiu, mas ele tem um histórico que mostra a capacidade dele de fazer. Então as minhas conversas no one-on-ones com os vendedores são muito para passar confiança. Eu não acredito muito naquele, cara, ou você bate meta, ou você tá fora, não sei o que, essa pressão assim, sem passar confiança, a não ser que é uma pessoa que tá muito desengajada, aí você vai dar um checkmate, mas não é o caso. Eu gosto de deixar a pessoa mais confiante para ir para a ligação, para ir para o WhatsApp fazer o atendimento. Outra coisa que ajuda muito é você quebrar em micrometas, né? E quebrar em ações, em processo. Pensa o seguinte, você não tem como, e o seu time não tem como, ter controle sobre o número de vendas que vocês vão fazer. Ninguém tem controle sobre o número de vendas. A gente tem controle sobre as etapas anteriores que geram venda. Então, quantas ligações eu vou fazer, a cadência que eu vou aplicar, quantas mensagens eu vou mandar, quantas pessoas eu vou levar para uma reunião, quantas eu vou fazer follow-up, isso eu tenho controle. Quantas vendas vão sair no final do dia é um processo estatístico que quanto mais eu faço essas ações, mais se gera venda. Então aqui entra o lance de eu passo muita confiança para o time e eu sou paciente com os resultados, mas eu sou impaciente com o processo. O que isso quer dizer? Que eu sou muito exigente na operação e na execução do processo e o resultado é consequência disso. Então é nesse sentido que eu quero te trazer. Então, em vez de cobrar, Cara, você tem que fazer 3 vendas tal. muda para... Cara, o que você precisa para aplicar a cadência toda? O que você precisa para diminuir o seu tempo de atendimento, ser mais rápido, ser mais eficaz? O que a gente consegue fazer junto para você melhorar esses indicadores que quando a gente melhorar isso, a gente sabe que vai sair mais venda? Então eu gosto mais de ir por esse caminho e é onde eu foco mais no processo para gerar a venda. E aí você quebra em etapas, que eu acho que é o grande para você, quando você tem uma meta muito distante, se você quebrar em micrometas, então, por exemplo, você tem que fazer uma meta X na semana. Quebra ela por dia para as pessoas terem a visão de, minha meta é mensal, quebra ela por semana. Quando você quebra os períodos de meta, ajuda bastante nisso. E aí, em todo esse processo, você fez todo esse alinhamento, aí sim você está com o time, todo mundo na mesma página, e aí sim eu vou ser mais contundente em quem não segue essas diretrizes. Eu vou fazer alinhamentos, eu vou deixar claro que a gente precisa para chegar nesse resultado, e aí sim eu vou ser mais contundente com aquele colaborador que a gente fez todos esses alinhamentos e não está seguindo, aí ele começa a prejudicar o time. Aí sim, depois desses alinhamentos, eu não gosto de cobrar só por cobrar, eu gosto de cobrar, mas dando ferramentas, dando os insumos, perguntando o que pode ajudar, dando todo o suporte para essa pessoa reagir, mas se mesmo assim com tudo isso ela não consegue ou ela não quer, aí sim eu sou mais contundente. Então eu gosto muito de ver a responsabilidade minha inteira na meta. Eu não gosto de jogar só pro time, eu gosto de me envolver nesse processo de responsabilidade, de ter que responder por aquilo, né? Então a meta, o alcance da meta é muito mais você focar nas etapas anteriores do que realmente você focar na etapa final, que é o número de vendas. Você não tem controle sobre isso, onde vai estar a diferença da sua gestão, ou a diferença, seja a gestão do seu time, ou seja a sua autogestão,
sugestão como vendedor é quanto eu consigo controlar e ter impacto direto nas ações que geram vendas. É isso que eu faço, espero que tenha te ajudado. Se você gosta do tema vendas, eu vou deixar esse vídeo aqui para você ver, que com certeza vai te ajudar a vender mais e melhor. Até o próximo vídeo, um abraço!